Boa noite. Tudo bem, meus amigos, meus irmãos? Estamos juntos aí de novo na presença do Senhor, mais uma quarta na presença de Deus, com os irmãos aí. Eu creio que vão chegando devagarzinho para a glória do Senhor, para juntos estarmos falando de algo maravilhoso, algo tremendo chamado Espírito Santo. Que bom estar com você, que bom estar em sua companhia nessa noite. Tão bom falarmos de Deus, tão bom falarmos de Espírito Santo, de Jesus. Que bom estar juntamente com você. Amém? Nossos irmãos vão chegando para a glória do Senhor, devagarzinho estão chegando para a glória de Deus, né? Que Deus possa estar abençoando a cada um que está aí entrando nessa live, entrando aí juntamente conosco, para ficarmos um tempinho aqui na presença de Deus, para darmos um tempinho para o Senhor, né, para falar das coisas de Deus, juntamente com você. E sempre como eu falo, qualquer dúvida, qualquer indagação, vem aí, pergunta, não deixa passar, porque é tão importante estarmos juntos, assim, aprendendo, gostando, muitas vezes até trocando experiências, né, na presença de Deus. É tão bom você glorificar o Senhor, né, no nosso dia, nos nossos, né, comentários, na nossa fala, nos nossos agir, para a glória do Senhor. Pai do Senhor a todos, amém? A paz do Senhor, os nossos irmãos já estão chegando? Estão chegando aí. Nossos irmãos já estão aí, vai dando um amém, glória a Deus, estou aqui, amém? Para a glória do Senhor, estamos aí chegando na presença de Deus, que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, o teu lar, esse momento precioso, onde você estiver nesse momento. Eu não sei onde você vai estar, se está no carro, se está no seu trabalho. Hoje nós temos a mobilidade, né, de podermos estar em vários lugares, né, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo as coisas do Senhor. Antigamente era muito mais difícil, né? Antigamente era só por via, né, vamos dizer, televisiva, né, pela televisão, e também teve uma época que só podia se chegar e ouvir através do rádio, né? Através de rádio, até hoje, né? Há muitas rádios evangélicas, muitas TV falando do amor de Deus, falando das coisas do Senhor, isso é muito bom. Mas hoje nós temos essa mobilidade através do Facebook, através do YouTube, através do Instagram, através das redes sociais, de nos manifestar na nossa relação com Deus, de manifestarmos através do nosso dia a dia, né, colocando coisas de Deus, colocando coisas sempre de coisas boas, compartilhando coisas maravilhosas do Senhor, e que você possa também compartilhar esse vídeo com teus amigos, com teus irmãos, com a tua família, e sem ter vergonha, né? Muitas vezes as pessoas têm vergonha, né, Felipe, de compartilhar. Compartilha tantas coisas, falam tantas coisas, compartilha tantas coisas, vamos dizer, até bobas, vamos dizer assim. Mas às vezes a palavra de Deus, por vergonha, não sei, às vezes não compartilham. Tem pessoas que têm vergonha, muitas vezes, até de compartilhar um vídeo evangélico, alguma coisa evangélica, né? E não vamos ser, né, desse jeito, não vamos nos envergonhar. Vamos mostrar para o mundo que nós somos do Senhor, que você é do Senhor, que você é de Jesus, né? Tantas fotos, tantas coisas compartilhadas. Vamos compartilhar o amor de Deus, vamos compartilhar aí, manda agora, né? Compartilhe agora mesmo, se você puder. Compartilhe com teus amigos, teus irmãos. Vamos aumentar essa rede aí de relacionamento, essa rede de amor, na presença do Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? A glória a Deus, nossos irmãos já estão aí, irmão Francisco já está aí, já? Oh, glória. Amém. É que eu não consigo ver todos, né, por aqui. Amém. Quem tiver aí, vai colocando um amém, para a gente estar sabendo quem que você é, amém? Tem nossos irmãos, muitas vezes, que estão aí, de outras cidades, né, de outros lugares, de outro estado até, de outros países, né, compartilhando, vendo nossos vídeos, coloca aí, vamos estar juntos, amém?
Vamos estar aí dando glória para o nome do Senhor, amém? Tem pessoas que muitas vezes ficam só assistindo, participa, vamos participar. Vamos ser, como a palavra do Senhor, não vamos ser só ouvintes, né? Vamos ser participantes da palavra de Deus também, né? Vamos participar, vamos nos envolver, vamos nos entrelaçar no amor de Cristo. Estamos falando de um tema já muito gostoso, o tema do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo na vida das pessoas, a introdução. Aliás, o Espírito Santo é o morador mais velho aqui, né? Sabia disso, Felipe? O Espírito Santo é o morador mais velho da Terra, né? Ele está aqui desde o princípio. Antes de Deus formar a Terra, antes de Deus nos formar, antes de Deus formar os animais, antes de Deus, que coisa maravilhosa. A pessoa, o Espírito Santo teve a oportunidade de ver Deus criando, Jesus criando todas as coisas. O Espírito Santo teve o prazer de estar se movendo sobre a face das águas, né? Antes que a terra existisse. Então, é alguém que, uma pessoa, como foi dito, nós sabemos, é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, tem sentimento, tem emoções, e eu creio que nessa noite está se alegrando na presença de Deus, né? Para as pessoas que estão aprendendo, vendo com Ele, para ter certeza. Aí onde você está nesse momento, o Espírito Santo está aí com você, com certeza. Ele não te abandona, Ele não vai te abandonar jamais, porque Ele te ama, né? E um dia nós conheceremos esse poder, essa glória que Ele manifesta, e nós temos esse poder e muitas vezes não sentimos. Sabia que você tem poder sobre a tua vida, Felipe? Sabia que você há poder sobre você? Porque o Espírito Santo se move, o Espírito Santo está sobre a nossa vida, né? E a palavra do Senhor diz que todos aqueles, em João, né, no capítulo 1, no Evangelho de João, que todos aqueles que aceitam Jesus têm o poder de ser chamados filhos de Deus, né? Então há poder nessa palavra, há poder em nome de Jesus, e o Espírito Santo está aí para nos apoderar para a glória do Senhor, né? Como foi falado na aula passada, o Espírito Santo se apoderou, né? Se apoderou. E ficou essa pergunta, né? Se não me falha a memória, de quem que o Espírito Santo se apoderou? Quem que foi, Felipe? Eu falei a resposta na aula passada, não falei? O Espírito Santo se apoderou de quem? Davi? De quem mais? Sansão? O Espírito Santo se apoderava, né? Tomava posse. O Espírito Santo mostrava seu resplendor. Sansão não era um homem musculoso, não era um homem que tinha sua força. E nem muitos hoje fazem academia, buscam força, né? Para levantar ferro, para levantar, né? Madeira, muitos caminham com madeira nas costas, fazem força para ficar musculoso. Sansão era musculoso? Não. Não, porque senão a glória seria de quem? Se eu faço academia, se eu busco músculo, busco força, a força é minha. Concorda? A força é minha. Agora, quando eu não tenho força, e de repente algo sobrenatural, chamado Espírito de Deus, se apodera de mim, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai me fortalecer, o Espírito Santo é que dava força a Sansão. Sansão não tinha essa força a hora que ele queria. Não tinha força a hora que ele imaginava. Quando ele estava, né, ali na presença de Deus, e Deus precisava fazer algo surpreendente, ele se apoderava. Como quando ele fica cego, né, a Sansão fica cego, e ele ficou amarrado ali como gozação nas colunas, ele pediu para o Espírito Santo, para que Deus viesse dar fortaleza para ele. Ele não teve força, ele não tinha força de derrubar as colunas. Mas quando Deus se apossou dele, o Espírito Santo se apossou dele, ele ficou forte, ele se fortaleceu e derrubou as colunas. E assim na nossa vida, muitas vezes estamos fracos, estamos caídos, e temos que pedir a Deus para que Ele envie o Espírito Santo para nos fortalecer,
para derrubar as colunas do adversário, para derrubar a força do inimigo e para nos fortalecer da batalha, porque aí a glória não vai ser de Sansão, a glória é de Deus. A glória não vai ser nossa, a glória vai ser do Senhor. A glória vai ser do Espírito Santo de Deus. É Ele que habita, Ele coabita dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Que maravilha saber que existe alguém forte, alguém poderoso dentro de nós. E às vezes nós esquecemos, como uma xícara. Nós pegamos a xícara e muitas vezes esquecemos o conteúdo que está dentro, né? E o conteúdo que está dentro vale muito mais do que a xícara, muitas vezes. Então esse conteúdo que está dentro de você vale muito mais do que nós. Esse conteúdo é precioso, chamado Espírito Santo de Deus. Não é somente um nome, uma energia, é uma pessoa poderosa que pode nos dar vitória, pode nos dar conquista, pode nos levar a algo impossível, algo impenetrável, algo intransponível. O Espírito Santo pode romper as barreiras para nos dar a vitória. Amém? É muito bom estarmos na presença de Deus. Espero que você esteja aí, glorificando o nome do Senhor, exaltando esse nome precioso. Nós vemos que no início, nos primórdios, Deus ele criou duas árvores, né? Duas árvores. E disse para Adão, olha, tem duas árvores. A árvore do conhecimento, não é? E a árvore da vida. Do fruto das árvores você pode comer todas, só não pode comer o fruto dessa árvore, ok? Se o Felipe puder ir achando para nós em Gênesis, né? Ali, se eu não me engano, no capítulo 2 ou 3, ali tem a árvore simbolizando o quê? Os frutos. Deus disse, olha, você pode comer os frutos, você pode comer esses frutos que você quiser. Você só não pode comer esse fruto, ok? Esse fruto não comereis. Aí, Deus deixa essas árvores e o Adão e Eva começam a comer, a viver ali no paraíso. O Espírito Santo já estava ali, se movia, estava ali. E, de repente, algo assim sopra no ouvido dela, de Eva, a serpente, o inimigo, para induzi-la a comer aquele fruto que Deus falou para não comer. Não é isso que está escrito? Gênesis capítulo 2, verso 16. Gênesis 2, verso 16, amém? E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Amém. Então ali Deus fez, olha, não come desse aqui, porque certamente você vai morrer, ok? E fica aquela coisa, parece que as coisas que não podem atraem mais do que as que podem. Muitas pessoas, o que pode se fazer, não faz. Mas aquilo que não pode se fazer é atraído. Vamos dizer, tudo que Deus disse para nós fazermos, muitas vezes nós não fazemos. Mas somos atraídos, pessoas falam, o inimigo usa pessoas para nos induzir. A serpente pode ser alguém do teu lado. A serpente hoje pode ser uma pessoa, um amigo teu. A serpente hoje pode ser até alguém da tua família, que vai te induzir a um caminho errôneo, um caminho que vai desagradar a Deus. E muitas vezes você pode pensar, como é dito, né? Olha, Deus não vai se importar não, como a serpente disse para Eva. Olha, certamente, olha, se você comer, você não vai morrer não. Imagina que Deus vai te matar. E muitas vezes hoje as pessoas cometem delitos, pecados, falhas perante Deus.
E as pessoas, olha, se você fazer isso aqui, se você beber um pouquinho, não vai fazer mal. Olha, se você fumar um pouquinho, não vai fazer mal. Se você for para uma balada, não vai te fazer mal. Se você, olha, adulterar, prostituir, não vai fazer mal. Deus não está vendo. Imagina que Deus vai te castigar. Porque Deus é amor, que Deus olha, Deus é maravilhoso. A serpente, ela tem várias maneiras e continua da mesma história. Querendo induzir as pessoas que são de Deus, que têm tudo na vida para prosperar, que tem tudo na vida para se dar bem, que tem tudo na vida para ser e ter uma vida maravilhosa, induzindo-a a caminhos errôneos, né? Mas, apóstolo, quais frutos são esses? Quais frutos nós podemos comer? Qual fruto nós não podemos, né? Simbolizando ali, dizem, já escutei várias vezes em filmes, lugares, se expõe como uma maçã. Na Apple, uma maçã, que as pessoas comem, que Adão comeu, que a Eva comeu, a maçã, o fruto do pecado, né? E se colocam por aí, em muitos lugares pecaminosos, esse nome, né? Apple, simbolizando o pecado, simbolizando, né, coisas de prazeres. Já vi até representado por uma manga. Então, por uma manga, frutas, né? Eles colocam fruto. Mas geralmente coloca a maçã, né? A maçã como fruta. Mas será que foi a maçã que ele comeu? Qual será o fruto? Qual foi o fruto que ele comeu? Essa fica em indagação. Qual será o fruto que Adão comeu? Qual o fruto que a Eva comeu? Né? Há uma indução para nós sobre erros. Há uma indução do inimigo sobre nós, sobre coisas pecaminosas. Uma criança, se você pegar uma criança hoje, uma criança inocente, uma criança pequena, e você levá-la a fazer coisas, com o tempo ela vai descobrir que aquilo é errado. No início, não. No início, para ela, é uma coisa normal. Adão e Eva pensou que aquelas coisas fossem coisas normais, mas elas estavam ali cometendo erros cruciais perante o nome do Senhor, né? Vemos tantas coisas pequenas, o primeiro homicídio que houve na terra, né? Que Adão e Eva teve seus filhos, né? E Caim mata Abel, não é isso? Por causa de quê? Por causa de inveja, por causa dos frutos que foram introduzidos pelo adversário, que até então eles não conheciam. Pelo pecado, pelos erros de pecados. Aonde nós vemos isso? Paulo, mais para frente, no livro lá de Gálatas, no capítulo 5, se não me falha a memória, 27, 25, ele está ali, ele vai explanar, né? Ele vai dar a explanação de alguns erros, de alguma coisa ali, que nós vamos estar vendo que são erros que cometemos, que as pessoas cometem, né? Muitas vezes sem saber, que cometem muitas vezes proezas, coisas erradas, e tem os frutos, né, do Espírito Santo e tem os frutos da carne. Amém? Qual fruto vocês estão comendo? Qual fruto que está sobre a tua vida? É o fruto da carne? Do conhecimento do bem ou do mal? Ou todos os frutos que você pode comer? Qual fruta você está comendo? Qual é o deleite que está chegando na tua vida? Qual é a alegria que invade teu coração de praticar um erro ou um acerto? Temos que analisar, porque muitas pessoas não sabem. Vamos analisar um pouco. O Felipe achou os pecados, os frutos da carne aí? Capítulo 5, verso 16. Capítulo... As obras da carne e os frutos do Espírito. Isso, capítulo 5, verso 16. Ok? Vamos ver aí da carne. Quais são as coisas que atraem, né? Aonde que o inimigo nos joga? O que o inimigo quer que você faça? O que o inimigo quer que eu faça, que nós façamos?
para nos tirar da presença do Senhor e nos bater do paraíso, que é as promessas de Deus sobre a nossa vida, né? As promessas que Deus fez para mim, as promessas que Deus fez para você. Quais são os frutos? Frutos da obediência e da desobediência. O fruto que nos vai levar para o céu, ou os frutos que nos tira do céu. Vamos analisar. Frutos da carne, vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma batalha, né? A carne e o espírito. Por isso Paulo ele diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Ok? Então, muitas vezes temos desejos, temos vontades, mas temos que saber, eu sempre digo assim, né? Que a gente não pode impedir, se você estiver andando na rua, de uma borboleta, né, vir e pousar na tua cabeça, ou um passarinho pousar na tua cabeça. Você não pode impedir, porque é uma coisa natural. Agora você pode impedir que esse passarinho, essa borboleta, faça ninho no teu pensamento, faça ninho na tua cabeça. O pensamento pode até vir, a seta pode até vir, amém? Mas o praticar, o ato, você dar vazão, né, a este pássaro, ou a essa borboleta, vai fazer o pecado nascer. Amém? Então vamos lá. E esses se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, vamos lá. Aí é uma lista aí, vamos dizer, mais ou menos completa, dos erros cometidos sobre a nossa vida, que nos induz a erros, ok? Vamos lá, vamos falar deles. Glutonaria. O que é glutonaria? Glutonaria é a pessoa comer, nós devemos comer coisas boas, devemos comer sim. Agora você ter guludice, você comer acima do que você quer, ok? Você muitas vezes até engorda demais. A bebedice, beber, bebida alcoólica, que vai te levar a isso? Que caminho você vai pegar? O que você ganha com isso? O que nós estamos ganhando com isso? Lembrai, nós somos o templo do Espírito Santo. Correto? O templo do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em vós. A palavra do Senhor diz, enchei-vos do Espírito Santo e não de bebida. Então nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. A bebedice não leva nada. O que é bebedice? É você beber várias coisas, você beber com outras pessoas, né? Beber com, mas eu bebo em casa, eu bebo socialmente. Poxa, beber socialmente, então eu tenho que pôr roupa social para beber? Ou beber em sociedade, quer dizer, em outras pessoas, em um outro conjunto. Eu entendo costume, né? Ficar bebendo. Exatamente. Não, é porque eu fui com alguém importante e esse alguém importante bebe. Olha aí, eu bebo porque eu estou numa reunião de negócio. A palavra do Senhor fala que nós devemos ser diferentes. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Não é porque os outros fazem que você tem que fazer. Não é porque os outros se jogam no poço que você tem que se jogar. Não, que eu estou lá, todo mundo vai se jogar no poço. Então se joga também. Para. Nós somos diferentes. Nós somos o sal da terra, meu irmão. Nós temos que fazer diferença. Senão, que diferençar entre a luz e as trevas? Que diferençar? Se você está numa roda, as pessoas estão bebendo, às vezes dando risada até de crente, e você está lá no meio.
Que diferença tem? Você e as outras pessoas. Qual a diferença? Será que é só coronavírus que contamina? Hã? Será que só coronavírus é que mata? Tem um monte de gente que já morreu e nem sabe. Tem um monte de pessoas que estão mortas espiritualmente, como Adão, como Eva. Eles mantinham contato com Deus. Eles morreram materialmente? Ele morreu? Ele morreu materialmente? Não. Eles continuaram vivos. Só perderam a relação com Deus. Mas mesmo assim, ainda Deus, pela misericórdia, continuou cuidando deles. Mas Deus cortou a relação. Houve uma morte espiritual. Houve ali uma relação cortada, uma aliança cortada com Deus. Então, entrou o pecado, querido, entrou as coisas erradas, contaminam o espírito. Contamina a tua carne, contamina a tua família, contamina todas as coisas. Não é só, não, corona não. Tem um monte de gente aí morrendo, tá certo, tem que se prevenir, tem que andar de máscara, tem que pôr a máscara na boca, mas tem que tomar cuidado, pôr a máscara também do Espírito Santo na tua boca, não é só uma máscara de pano. Temos que colocar a máscara do Espírito Santo e entender o que nós falamos, o que nós estamos fazendo. Às vezes estamos contaminando outras pessoas ou sendo contaminados espiritualmente. Eva foi contaminada pela serpente. Perdão. A Eva foi contaminada pela serpente. O Adão foi contaminado também. Quem está te contaminando? Quem está perto de você aí? Te passando coisas erradas, ideias erradas. Precisamos entender e conhecer a razão para que estamos para com Deus. Se o Espírito Santo habita em vós, querido, a alegria já é constante. Não temos uma alegria, precisamos beber, precisamos fumar droga, precisamos fazer alguma coisa para nos divertir. A alegria está no coração daquele que serve a Deus. Você tem que mostrar para o mundo, temos que mostrar para as outras pessoas que nós somos mais felizes do que ela, porque nós temos Deus dentro de nós. Amém? Amém. E temos que lembrar que a Bíblia não diferencia um pecado do outro. Não, todos não são pecadinho e não pecadão. Exatamente. Né? Então não existem exceções também. A Bíblia não trabalha com exceções. Se ela fala, se já está na lista aqui, né, que, por exemplo, a bebedice e até em todas as outras obras da carne, então na listinha das obras da carne aqui, então algumas pessoas dizem, não, a Bíblia se omite em falar de bebida, a Bíblia se omite em falar de coisas, mas como que se omite? E pelo contrário, às vezes tem pessoas que falam, mas quem fofoca é o mesmo pecado, tudo bem. Então se o outro está fofocando, você vai beber só para você cometer pecado também? Não pode julgar. Lógico que não pode julgar. Não pode julgar, mas aqui julga. Ó. A palavra nos julga. Nós somos julgados pela palavra. Amém? É a palavra que nos julga. Não precisa nosso irmão julgar. Quando você estiver na ceia, que você colocar o suco na tua boca, você colocaria o uísque? Uma vodka? Uma cerveja? Irmão, tem álcool? O suco que você bebe na ceia? Tem? Vai buscar os estudos. Tem pessoas que falam, o vinho que Jesus bebia tinha álcool. Tinha álcool? Vai ver na história. A própria Bíblia diferencia os dois. O mosto, né? E o vinho e o mosto, e o Joel. Agora, aqui, em Atos mesmo fala, no fim do capítulo 2, né? Onde as pessoas que estavam ali que começaram a questionar o que estava acontecendo. No verso 13. Não estamos cheios E outros zombando diziam, estão cheios de mosto. Exatamente, estão beberam, estão bêbados.
Pedro levanta e fala, ninguém bebeu não, nessa hora do dia nós estamos cheios do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, que coisa bonita, hein? Embriagados com o Espírito Santo. Essa embriaguez que você tem que procurar. Será que você está embriagado com isso? Será que você fica meio tonto quando o Espírito Santo habita em você? Ou será que você só fica tonto quando toma uma? Querido, o vinho que Jesus bebeu, nos procura. Faz um estudo. Faz um estudo. Esses dias eu estava estudando sobre isso aí. Estava estudando sobre os lagares, onde se fazia o vinho, como se fazia os vinhos. Suco de uva, né? Da primeira tiragem, sem fermentação, é esse vinho que Jesus tomava. Primeiro vinho, da primeira tiragem do lagar. Aliás, o lagar era a coisa mais bonita, né? O lagar era feito na montanha, sabia? Nas pedras. O lagar era um lugar fundo e as pessoas se seguravam numa corda e pisoteavam as uvas, sabia? E ali as uvas, quando ela coisava, tinha um furo embaixo, ela passava para outro recipiente. Interessante, né? E ali que se guardava o vinho. Então ia se amassando, ia se descendo para lá. Então eram as tiragens maravilhosas, coisas tremendas. Busca os estudos, né? Que tem em Jerusalém, tem um lugar, tem uma vila lá em Jerusalém que eles preservaram o largar, eles preservaram a eira, eles preservaram tudo como era. E os estudos comprovam, Jesus não tomava vinho alcoólico. O vinho que se tomava naquela época, sabia que lá se tomava muito vinho? Sabe por quê? Escassejava, né? Hã? Por quê? Por causa da água. Tinha-se pouca água potável. E a água que se tinha potável se contaminava, porque não tinha sistema básico ali de saúde, não tinha nada de saneamento básico. Então a turma tomava muito suco de uva. Muito, mas muito suco de uva. Porque a água era ruim, era perigoso, as pessoas ficavam doentes com a água. Por isso eles tomavam muitos vinhos. Vinho, amém? Suco de uva. Ok? Agora você tem que tomar, para você que quer ficar bêbado, você tem que tomar um barril de suco de uva. Eu quero ver. Ok? Então, meu filho, minha filha, não tem desculpa. Não tem desculpa, não. Ah, mas está cometendo pecado só porque está julgando, está cometendo pecado só porque está falando. Então você precisa cometer um pecado também, né? E fazer teu irmão pecar contra ti. Pensa nisso. Se você não tivesse bebendo, ninguém ia falar. Não tinha pecado de fofoca, não tinha pecado de julgar e não tinha pecado de beber. Quem começou a história? Ok? Continuando. Quais são os outros? Soberba. Começa prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, Que bom, né? bebedices. Que bom que nada disso nós cometemos, não? Que bom que nada disso está na nossa vida, nem na igreja, né? Não tem competição na igreja, um não quer ser melhor do que o outro, né? Um não quer ser mais do que o outro, busca de título, busca de nome. Né? Eu acho engraçado, muita gente pensa que quando chegar lá no céu vai ter que mostrar credencial. Chegar para Jesus, olha, eu era pastor, olha, eu era evangelista, olha, é assim? Não, pelo contrário, meu irmão. Se você é pastor, se você é evangelista, Jesus disse, você tem que ser abaixo de todos.
E todo pastor, presta atenção no que eu vou falar. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Pastor, pastora, pessoas de Deus, pessoas que estão aí na frente. Você vai ter que dar conta do rebanho. Vai ter que dar conta de um por um. Vai ter que falar para Jesus porque ele não repreendeu na hora certa. Sabia? Vai ter que explicar para Jesus porque aquele irmão se desviou. Porque aquele outro saiu da igreja de ver tanta coisa errada. Vai ter que explicar para Jesus muita coisa. Os pastores, olha, vai ser pesado. Naquele dia, naquela hora, muitas pessoas vão, olha, não vai ter desculpa, não vai ter o que falar. Mas Senhor, Senhor, eu preguei o teu nome, em teu nome eu curei, em teu nome eu orei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. Jesus vai olhar simplesmente e dizer: apartai de mim, porque eu não te conheço. Vai ser duro, hein, irmão? Vai ser duro. Chegar com as mãos vazias lá em cima. Muitas pessoas que estão na igreja, muitas pessoas que foram ungidas, muitas pessoas que têm um chamado, na hora que chegar lá em cima, Deus fala: cadê o dom que eu te dei? Por que não usaste o dom que eu te dei? Por que você estava na igreja e se recusou a fazer a obra? Por que você estava na igreja e não quis fazer? Aquele dia vai ser triste. Vai ser triste, querido. Ser ungido é muito bom. Ter a presença de Deus é maravilhosa. Mas se negar a cumprir as ordens de Deus, não é fácil, não. Ah, mas nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Estamos na graça, Felipe. Você está na graça? Você está na graça? Não existe lei mais, né? Você está na graça. Vai explicar para Jesus isso aí depois. Aí ele vai olhar para a tua cara. Vai falar para Deus: eu estou na graça, não tem mais lei. Sabe o que Jesus vai falar? Você não leu o que eu disse, não? Você não leu? Que eu não vim, eu, Jesus, dizendo, e não é ninguém falando, hein? É Jesus, presta atenção. Ele vai falar para muita gente lá em cima: eu estou na graça, eu podia fazer aquilo, eu estou na graça. Ele vai olhar e falar: mas você não leu o que eu escrevi, não? Não tinha na tua Bíblia, não? Rasgaram o que estava na Bíblia? Quando eu disse: eu não vim destruir a lei nem os profetas. E você vai falar o quê? Eu estou na graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Jesus disse. Mas ele também disse: não vim destruir a lei. Ok? A graça te isenta. Agora vai ficar meio complicado, né? Porque a graça te isenta. Sabe o que a graça faz para nós, irmão? A graça te isenta de quando você comete um pecado, você tem que ir lá e matar uma ovelha. Sabe? A graça hoje, sabe o que ela significa? Quando você cometesse um pecado menor, você tem que pegar uma pomba, uma rola e ir lá matar, sacrificar o Senhor. Você tinha que cumprir certas regras. Quando você cometesse um pecado ou um delito, então isso traria sobre ti um peso, que era o peso da lei. Em certos momentos da lei, se fosse muito complicado, havia-se até cortes. Em casos mais complicados ainda, a pessoa era até apedrejada e morta. A graça serviu para te isentar dessa parte. Porque tudo isso Jesus fez no teu lugar. Isso é a graça. Ele a te isenta. Quando você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quando você conhece que você está errado. Que diz a palavra que nós devemos nos arrepender, pedir perdão, para que nossos pecados sejam sanados.
Então, nós temos que reconhecer que Jesus morreu por mim. Isso é a graça. Isso é a graça. A graça é saber que você não precisa matar mais o cordeiro. A graça é você saber que hoje não precisa acender uma vela e fazer penitência. A graça é que você não precisa pagar uma indulgência. A graça é que você não precisa pegar um frango, que nem eu fazia, e numa encruzilhada e matar frangos. Ou matar um galo, ou matar um bode. Ou muitas vezes até vidas, como se fazem por aí. Você não precisa fazer mais isso, porque a graça está sobre ti. A graça está sobre ti. Não precisa sacrifício. Precisa obediência. Obedecer o quê? Hein? Tem que obedecer quem? Jesus, não é? Jesus, que é o gabarito. Então, o gabarito. O gabarito o que é? A lei. Nós temos que obedecer alguma coisa na vida, ou é? Você tem teus filhos, se ele não obedece você, vai obedecer quem? Se não obedecer tuas leis, ele vai obedecer o quê? Dentro da tua casa. Agora teu filho vai olhar para você e falar, estou na graça, então não pode todas as coisas. É isso? Então você está na presença de Deus, estou na graça. Não é bem assim, né, irmão? Nós temos um gabarito. Nós temos Jesus. Ele foi cumpridor de toda a lei. Se você não conseguir, diz a palavra, que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, que nos defende, porque nós não conseguimos carregar essa cruz tão pesada que era a lei. Mas por causa da graça de Jesus, ele nos isentou da morte, do pecado. É isso que é a graça. A isenção da morte do pecado. Que nem Adão morreu, que nós falamos, porque ele cometeu esses erros. Nós ainda temos uma chance. A graça nos faz isso, ele nos dá uma chance de nós nos redimirmos diante de Deus e não cometer mais o pecado. Como Jesus disse para Maria Madalena, perdoados estão teu pecado, vai e não peques mais. Mas ela teve que entender o que era pecado. Saber que prostituição, que adultério era pecado. Pecado do quê? Pecado da lei. Se fosse ali, morreria. E outra coisa, levaram ao homem errado. Porque naquele momento Jesus não podia, mesmo que Jesus falasse, ela está errada, pode matar, eles não poderiam matar, porque Jesus não era um sacerdote. E quem dava essa ordem era somente o sacerdote daquela época. Então entenda as coisas, meu irmão. Entenda as coisas, o que é graça, o que é lei. Amém? O que é pecado. Quais são os frutos do pecado que nós não devemos cometer. E se cometermos, devemos nos arrepender e pedir perdão ao Senhor. Amém? Então é esse que os frutos que nós devemos, sim, deixar na nossa vida, nos ausentar dele. Mas pastor, eu não posso tomar um pouquinho, eu não posso comer a mais, eu não posso prostituir, eu não posso adulterar. Não, não pode. Não posso cometer pecado, não posso fofocar, não posso, olha, querer ser mais do que os outros, não pode. Eu posso pisar em alguém para subir? Não, não pode. Porque quem te exalta é o Senhor. Então essa lista aí eu gostaria que você marcasse na tua Bíblia, marcasse na tua mente, para a glória do Senhor. Amém? E quais são os frutos que você pode? Quais os frutos, Felipe, que nós podemos? Os frutos do Espírito Santo. São eles. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Vamos lá. Começar de baixo para cima. Que horas que são agora?
Faltam 5 minutos. Amém. Temperança hoje. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar para a próxima aula, né? A próxima aula nós vamos ver os frutos. Vamos ver mais detalhadamente essas duas partes. O fruto da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne, né? E os frutos do Espírito. Agora eu queria que você meditasse. Pensasse nisso. O que é a graça? A graça nos tira o peso da morte. Quantas pessoas aí fora que estão aí pecando e sapecando? Quantas pessoas estão cometendo coisas erradas e sabem que estão fazendo errado? Quando chegar lá em cima, a graça vai cobrir isso, Felipe. A graça cobre todo esse pecado. Não há graça, irmão. Não há graça sem arrependimento. O arrependimento nos leva ao perdão. E esse perdão é a graça. Quando Jesus disse, perdoa que eles não sabem o que falam. Muitos ali não sabiam o que estava acontecendo. Muitos ali não sabiam o pecado que estavam cometendo. Mas mais tarde tiveram que se arrepender. Não há graça sem arrependimento de perdão. Quando nós pedimos perdão a Deus, aí sim, a graça nos alcança. O arrependimento, o verdadeiro arrependimento, que marca a nossa história, que marca a nossa vida. Vale a pena. Que nem Maria Madalena, que cometeu o pecado, cometeu o erro, mas ela não persistiu. Ela parou. Quem sabe era a fonte de renda dela. A palavra não diz, mas pelo que se indica, a prostituição, ela era uma prostituta, quem sabe fosse a fonte de renda dela. A fonte que ela se mantinha viva, que ela comia, que ela bebia. Não sei o que a induziu à prostituição. Não sei a que induziu. Mas era uma pessoa que conhecia. E quando que Jesus vem para com ela, e antecipa ali a graça, vamos dizer, que olha para ela e diz para ela, perdoados estão o seu pecado. Ele estava falando, minha graça chegou. E quando ele disse, vai, e não peques mais. Porque ela sabia o que estava fazendo errado. E se nós sabemos o que fazemos errado, a graça do Senhor nos basta. O arrependimento, o não querer fazer, batalhar contra a carne, porque Deus leva isso em consideração. Por isso Jesus disse, diga ao fraco que eu sou forte, porque ele conseguiu o que nós não conseguiríamos. Por isso a graça dele está sobre a nossa vida. Quem sabe você hoje está entendendo o que seja a graça do Senhor, o que seja essa bênção da graça sobre a nossa vida. Quem sabe hoje você entenda que não há graça sem lei. As duas andam de mão dada. Precisamos entender o que é certo e o que é errado para nos arrependermos e alcançarmos a graça do Senhor. Quando Davi pecou, que ele mandou matar o marido de Betsabá, quando ele cometeu o adultério, ele era digno de morte e ali foi antecipada a graça para ele. Disse, não morrerá, mas o seu pecado será transpassado. Então, irmão,
Que a graça do Senhor venha te alcançar e nos alcançar. Que verdadeiramente em nossos corações haja arrependimento. Que verdadeiramente em nossos corações haja esperança e fé de um dia melhor. Que conseguimos coisas que nos vai levar a dia de vitória, dia de conquista, dia de bênção. A dias abençoado pelo Senhor. Mas precisamos entender que muita bagagem na nossa vida, como um filme que eu assisti chamado O Peregrino, que ele saiu com uma bagagem, um peso muito grande. E quando ele chega até o céu, chega até Deus, ele já não tinha bagagem nenhuma. Que toda essa bagagem de pecado que nós trazemos nas nossas costas, desse peso, venha cair dia a dia. E a graça do Senhor venha te alcançar e me alcançar, para o louvor do seu santo nome. Senhor Jesus, alcance a cada lar, alcance a cada amigo, a cada irmão, e que tua bênção venha de uma maneira tremenda e espontânea sobre cada coração, para o louvor da tua própria glória. Em nome de Jesus, abençoa cada família. Papai, nos livra, nos proteja contra toda peste, contra todo mal. Senhor, que a nossa casa seja uma redoma de fogo, papai, para o louvor da tua glória, Pai. Põe muralhas de fogo à nossa volta. Eu lhe peço, Senhor, venha, papai, nos curar. Venha, papai, nos transformar. Venha, papai, nos fazermos, papai. Papai, homens e mulheres dignos da tua graça, do teu perdão. Obrigado, Jesus, por tudo que tem feito para o louvor do teu próprio santo nome. Em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Quarta-feira estaremos de volta aqui para a continuação desse tema maravilhoso. Não perca. Marca aí na tua agenda, marca aí na tua Bíblia. Estaremos de volta para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida para o louvor do nome do Senhor.